Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a sua carreira. Exatamente isso. A sua carreira, como desenvolvê-la, como desenvolver as suas competências. Nós temos limites? Tudo isso a gente vai saber na conversa com o Eduardo Ferraz, que é consultor em gestão de pessoas, autor de 5 livros e que está relançando o livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, livro este publicado pela editora Planeta. Eduardo Ferraz, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar de volta aqui ao mundo corporativo, trazendo parte dessa sua experiência. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer estar aqui pela quarta vez. E por que é um desafio encontrar o lugar ideal na profissão, na empresa, no negócio, na carreira? A maioria das pessoas, infelizmente, na vida, na carreira, acham que o caminho mais fácil é o mais razoável, o mais tranquilo ou valeria mais a pena. E isso é um erro. Todo mundo que está nos ouvindo aqui já ouviu a seguinte frase: você pode ser qualquer coisa que você quiser, Desde que você queira ser. desde que você queira ser, desde que você seja esforçado, dedicado. E isso é um tremendo engano. A gente não pode ser qualquer coisa, a gente não tem talento para ser qualquer coisa. Imagina um ouvinte que tenha ele 20 anos, 30, 40 ou 50, que ele ganhe uma bolsa integral por 10 anos, tudo pago, para ele fazer uma faculdade de medicina. Sendo que o pré-requisito principal ele vai ter que ser cirurgião. Pode ser cardíaco, pode ser cerebral, pode ser. Quantos dos ouvintes topariam, né, ganhar uma bolsa dessa para virar médico, só que tem que estudar até o último ano para virar cirurgião? Isso depende de talento, depende de habilidade, depende de aptidão e depende, por exemplo, posso ver sangue. Como é que um cara que se cortar uma unha, se uma unha encravada eu já fico estressado, eu não consigo lidar com isso. Nem todo mundo tem perfil, por exemplo, para ser matemático, ou para ser físico, ou para ser arquiteto, ou para ser enxadrista. Existem características de personalidade e que tem a ver também com talento, que facilitam a vida da gente em algumas profissões e dificultam bastante. O segredo aqui, aí eu já vou contar o final do filme, é a gente achar as carreiras, as profissões, os trabalhos, os empregos que tenham mais a ver com a personalidade. Portanto, não basta querer. Em muitos casos, na maioria deles, não basta querer. Por exemplo, eu sou engenheiro. A minha formação original é engenharia, eu sou engenheiro Uhum. agrônomo. Entrei numa universidade federal e sofri que nem um cachorro, porque eu sou péssimo em cálculo. Eu sou burro, Uhum. literalmente, eu tenho uma limitação cognitiva. Uhum. Aí as pessoas perguntam: "Mas como é que você terminou uma faculdade de engenharia?" Porque eu estudava muito, passava a madrugada inteira estudando, tirava 5 na prova, passava raspando. Uma vez o professor achou que a turma estava colando, resolveu refazer a mesma prova. Eu tirei 2 meia Uhum. hora depois. E aí eu falei para ele: "Se o senhor fizer outra, eu vou tirar zero, porque eu já esqueci tudo." Então, brincando, falando sério, eu sou um engenheiro medíocre porque eu tenho dificuldade com cálculo. Em compensação, eu tenho outros talentos ou outras habilidades que felizmente eu descobri muito cedo, que eu comecei a aprimorar. Então, a conclusão disso, Milton, é Hum. que quanto mais a gente foge, a gente sai daquilo que a gente gosta e tem talento, mais difícil vai ser a vida profissional. Nós estamos conversando com o Eduardo Ferraz, que é consultor em gestão de pessoas aqui no mundo corporativo, e eu quero aproveitar para deixar o convite a você. Você que está nos acompanhando já pelo Facebook, ou então você que está curtindo aqui as imagens também no Twitter, pode participar, enviar suas perguntas na área de comentários. Eu estou monitorando aqui nas duas telas, no meu computador e no meu celular, e assim que a pergunta chegar, eu repasso para o Eduardo Ferraz. Até porque nós queremos atender exatamente a sua demanda, já que estamos falando de uma carreira profissional. Você está preparado para a carreira que decidiu seguir? Você já sabe quais são os motivos da escolha da sua carreira? Pode mandar a pergunta para cá e eu repasso para o Eduardo Ferraz. Agora, Eduardo, você tem um livro que diz Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. O que é necessário para ver essa sintonia? Existem aqui eu vou pegar uma metáfora do James Heckman. James Heckman ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2000. Esse cara é um matemático, ele passou 38 anos da vida dele, isso na época lá, ele continua vivo, estudando aprendizado na infância. Ou seja, até que ponto a gente aprende um idioma, a gente aprende cálculo, a gente aprende a língua e assim por diante, o idioma e assim por diante. E ele faz uma comparação, esse cara já veio ao Brasil, e ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que a personalidade de um adulto
é como se fosse um prédio. A gente não consegue mudar a estrutura de um prédio, a gente consegue mudar o acabamento. Por exemplo, o ouvinte que mora aí num prédio pode mudar a pintura, pode mudar a decoração, pode mudar os eletrodomésticos, mas ele não consegue mudar o prédio de lugar. Por exemplo, existem características estruturais de personalidade, Milton. Ou seja, coisas que eu sou desde a infância, que eu era quando adolescente, que eu era quando eu tinha 30 anos, eu tenho 55, eu continuo muito parecido, e com 70, 80, se eu estiver vivo, vai ser muito próximo. E aí entram alguns pilares da personalidade e entram os talentos naturais, coisa que eu já faço bem feito. Então, o segredo na prática de você ser a pessoa certa no lugar certo é identificar as principais características, os pilares da sua personalidade, a estrutura da sua personalidade e dentro dessa estrutura se aperfeiçoar. Por exemplo, se você é naturalmente uma pessoa rápida de raciocínio, articulada, por exemplo, ou fala bem em público. Se você tem 20 anos e já é um nota 7 ou um nota 8, ou seja, você já é talentoso nessa área, o que vai acontecer se você se desenvolver, estudar, se aprimorar, fazer cursos nessa área? Você vai passar de 7 para 8, de 8 para 9, vai atingir excelência e vai ganhar dinheiro, vai ser bem resolvido, vai se realizar nessa área. Em compensação, se você é um nota 1, né, em oratória, em articulação verbal, se tem dificuldade para falar, se é tímido, se é fechado, reservado, introvertido, morre de medo de público, será que vale a pena você estudar 5, 6 ou 10 anos para virar um orador? A minha resposta é: isso é uma perda de tempo. Isso é querer mexer na estrutura da personalidade. Você não gosta, não tem talento. E aí alguém pode falar, mas isso não é comodismo, não é se acomodar com... Eu tenho dificuldade, eu não vou falar nunca. Você pode passar de nota 1 para nota 3. Você pode passar de quase um mudo para aprender, por exemplo, a falar 2 ou 3 minutos numa reunião. Isso é aprimorar o acabamento, Milton. Agora, se transformar do zero uma pessoa que não gosta de falar em público, que não gosta de abrir a boca, num super orador, significaria mudar a estrutura do prédio e, portanto, isso é pouco provável e pouco produtivo. Em outras palavras, invista tempo, invista energia para melhorar aquilo que você já é bom. Esse é o caminho mais rápido para ter sucesso profissional. Comentário da ouvinte Rolima, que está no nosso Facebook. A Rô diz assim: fugir de suas habilidades e do que você tem facilidade em aprender só dificulta o aprendizado. Porque daí o foco é nos pontos fracos. Imagina que você está numa empresa, até pegando o comentário da ouvinte. Imagina, nenhum de nós tem mais do que 5 tarefas importantes num trabalho, num emprego, numa carreira. Você, como radialista, como jornalista, não tem mais do que 5 tarefas importantes. Por exemplo, fazer uma redação, entrevistar, prestar atenção no que está falando, filtrar perguntas. São 5 grandes atividades importantes. Isso de uma maneira geral. De maneira geral. Eu sou presidente de uma multinacional com 150 mil funcionários. Você não tem mais do que 5 grandes tarefas. Gestão de pessoas, relacionamento com investidores, análise de balanço. Não passa de 5. Estou falando tarefas cognitivamente complexas. Tem gente que tem 2 tarefas importantes, 3, isso não é diminuir. Bom, se você tem 5 tarefas importantes no seu trabalho, você é um vendedor de loja de roupas em shopping, por exemplo, você não tem mais do que 4 ou 5 grandes tarefas. Atender bem o cliente, conhecer o produto, adaptar o produto certo para a pessoa certa e assim por diante. Imagine que dessas 5 tarefas, você seja muito bom em 4. Significa que você está no lugar certo. Ou seja, das 5 principais atividades do seu dia a dia, você faz bem e com facilidade 4 delas. Você está no lugar certo. Se você faz 3 bem feitas e 2 você tem enorme dificuldade, a sua carreira já vai travar um pouco mais. E qual é o problema? Das 5 tarefas, 2 você tem facilidade e habilidade natural. 3 você não gosta ou tem dificuldade. Ou pior, odeia. O que vai acontecer com a carreira ou com o emprego? É um emprego para sobrevivência, é um emprego para pagar aluguel, é um emprego para viver, é um emprego honesto, mas que não vai andar. Quem tem 5 atividades e não gosta de 3, vai ter uma carreira medíocre. Eu não estou dizendo que seja fácil mudar, eu não estou dizendo que é só virar um botãozinho ou ler um livro ou fazer um curso, mas eu vou repetir aqui. A carreira anda rápido quando 70% a 80% do tempo do seu trabalho você faz aquilo que você gosta e tem talento. Eu brinco que esse é o caminho do paraíso.
Quais são as características que eu tenho que procurar em mim para identificar minha personalidade, saber realmente quem eu sou e em que função eu me adapto melhor? Eu vou pegar aqui como referência, fácil das pessoas entenderem, o que se chama de teoria DISC. O primeiro cara que escreveu foi um sujeito chamado Martinson em 1927, ou seja, esse negócio já é velhinho. E ele percebeu, lá em 1927, que as pessoas tinham 4 grandes pilares estruturais na personalidade. Isso era independentemente de raça, de cor, lá na época ele falava isso, né? De país. Onde ele tinha pesquisado, em todos os lugares que ele pesquisou, existiam 4 pilares estruturais. O disco foi sendo aprimorado, aprimorado. Hoje existem centenas de empresas que vendem. Eu quebrei o código do disco, eu escrevi no livro um capítulo inteiro, simplificando a interpretação do disco. Então eu não estou aqui vendendo o disco, por exemplo, para o ouvinte, é gratuito. E são 4 pilares para identificar. O pilar número 1, imagine, Milton e ouvinte, a dominância. A dominância vai de 0 a 10 pontos. Se você é 0 ponto, você é uma pessoa obediente, boazinha, submissa, que gosta de ser mandado, prefere ser mandado do que mandar. Se você é nota 8 ou nota 9 nesse item, você é mandão, dominante, agressivo. E se você é nota 5, você está no meio termo. Você não é nem mandão, nem dominante, nem submisso. Dominância 1. 1 é a dominância. Obviamente que pessoas com baixa dominância preferem muito mais fazer coisas onde ela não precise mandar em ninguém, onde ela dependa mais de si. Pessoas com alta dominância, ao contrário, a pessoa mais mandona, ela fica muito mais à vontade comandando, demandando alguém, exigindo coisas, do que propriamente fazendo. Esse é o primeiro pilar, a dominância. O segundo é a influência, o I do DISC. Influência alta, lembra dos 0 aos 10 pontos? Acima de 6 pontos é a pessoa com alta influência, extrovertida, sociável, carismática, falante, animada. Pessoas assim lidam melhor com gente do que com coisas. São socialmente orientadas. Baixa influência, introvertida, fechada, tímida, calada, quietinha, reservada. Essa pessoa trabalha melhor com coisas do que com gente. Ela é tecnicamente orientada. Mais concentrada, ouve melhor, não se desvia, não faz fofoca, fica quietinha trabalhando. Pessoas assim vão trabalhar melhor em silêncio. O terceiro pilar do DISC é a estabilidade, stability em inglês. Tem a ver com o ritmo. Estabilidade alta, nota 7, nota 8, nota 9, é uma pessoa calma, tranquila, estável, pacata, gosta de fazer uma coisa de cada vez, prefere trabalhos repetitivos. Se fizer 30 anos a mesma coisa, ela fica feliz porque ela gosta de repetição. Previsibilidade. As pessoas com baixa estabilidade, Milton, são impacientes, ansiosas, rápidas, impulsivas e babam quando fala. Tem que até que afastar um pouquinho. É tanta energia, é tão acelerado que você tem que se afastar. Eu brinco que essas pessoas são multitarefa. Elas gostam de trabalhar sob pressão, elas gostam de trabalhar aceleradamente, elas gostam de energia e energizam todo mundo. O quarto fator é a conformidade, ou conformity, né, da teoria original do DISC. Conformidade alta é organizado, detalhista, regrado, meticuloso, trabalha melhor organizando as coisas, seguindo processos. As pessoas com baixa conformidade é tudo o contrário. São flexíveis, são criativas, têm um tremendo jogo de cintura, só que são desorganizadas. Então, eu sei que eu falei muito rapidamente aqui, mas qualquer um que está nos ouvindo aqui já se identificou, provavelmente, todo mundo tem os 4 fatores, e a grande maioria das pessoas que está nos ouvindo, já se tem um muito alto ou muito baixo, já identificou. Quando eu sei o meu perfil DISC, metade do caminho já está andado. Eu já sei, por exemplo, as áreas estruturais, onde eu tenho mais aptidão, e as áreas onde eu não tenho aptidão nenhuma. Não saber identificar a sua personalidade, ou até talvez não ter muito bem definida ainda a sua personalidade, é o que talvez justifique que cada vez mais os jovens hoje entram numa universidade, de repente trocam, vão para outra universidade, às vezes desistem da universidade e querem seguir uma terceira carreira, ou seja, demoram um pouco mais para tentar definir o seu caminho? A falta de autoconhecimento é gravíssima, e tem muito a ver. A pessoa, às vezes, com 20 anos, ela está cursando a 5ª universidade diferente. Não que ela tenha terminado alguma, mas ela fica um ano, não gosta, ela fica 6 meses em outra, não gosta, ela fica a terceira, não gosta. Ela, na verdade, está enxugando o gelo. Quando você não conhece as características de personalidade estruturais, e eu estou repetindo isso porque é importante, a pessoa fica dando tiro no escuro. Ela fica tentando, ela vai na tentativa e erro, até achar a profissão dos sonhos. Isso é tão grave, Milton, que isso não se reflete só no curso superior.
Muitos jovens, eles entram no emprego, ficou lá 2 semanas, eu ouvi isso ontem numa empresa que eu estava dando consultoria. Pô, tô com um trainee aqui há 2 semanas, ele perguntou quando é que ele vai ganhar aumento, ou quando é que ele vai ser promovido. Quer dizer, a pessoa tem lá 1 mês, 2, 3 de empresa e acha que já resolveu tudo e quer tudo para já. Sendo que, muitas vezes, nem no lugar certo ela está. Então, essa tentativa e erro é absurdamente frustrante, porque imagine você alguém, ainda jovem, com 30 anos, que em 10 anos de carreira já teve 10 empregos diferentes. O que ele sabe de verdade? Em que área ele se aprofundou? Qual é a expertise dele? E quando eu pergunto isso numa entrevista, por exemplo, de emprego, a pessoa me olha como se eu estivesse falando grego e pensando provavelmente o seguinte: sabe que eu não sei onde eu mando bem, sabe que eu não sei direito, eu faço de tudo um pouco. Quem Uhum. faz de tudo um pouco não faz nada bem feito. Então, eu estou nadando, eu sei que eu estou nadando um pouco contra a corrente, mas o que eu digo para os jovens, o que eu escrevo no livro, o que eu falo em palestras, o que eu falo em treinamentos, o que eu falo em consultorias é: descubra os seus pontos fortes, entenda como funciona a sua personalidade. Não se preocupe com a carreira que paga mais ou que paga menos. A melhor carreira é aquela em que você tem talento, que você tem facilidade. É nessa carreira que você vai se destacar. O Éder Marques, que está nos acompanhando pelo Facebook, ouviu você falando sobre a questão do prédio, fazendo esta comparação do ser humano com um prédio. E ele faz a seguinte afirmação: sou formado em contabilidade e estou agora cursando psicologia. Mesmo construindo que ele disse, novo prédio, mesmo pela idade de 34 anos, não me encaixei na área contábil e estou atrás de um plano B. Talvez ele esteja nessa categoria de quem buscou uma carreira que não estava identificada com a personalidade dele? Claro, como eu citei aqui no começo, eu sou engenheiro agrônomo. Eu nunca fui engenheiro e muito menos agrônomo, porque eu não tenho a menor aptidão em nenhuma dessas duas áreas. Eu terminei uma faculdade, uma universidade federal, inclusive, era até um bom aluno pelas dificuldades que eu tinha, mas com poucos meses de carreira, ou poucos meses depois de formado, eu estava fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho facilidade para falar em público, eu gosto de falar em público, eu fui dar treinamento com 21, 22 anos. Mas isso foi mais sorte que juízo, Milton, né? Alguém me Uhum. convidou lá para falar em público, eu fui na maior cara de pau, tive facilidade, fui elogiado, aí outro pediu para falar de novo, e eu segui um plano, literalmente um plano B. Só que eu tive a sorte, o privilégio de descobrir isso com 21, 22 anos. O que o ouvinte, como ele chama mesmo? Deixa eu voltar para ele O aqui na tela, que é o. Não é o Rafael, que também está nos assistindo aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer também a pergunta do Breno, mas é o Éder Marques. O Éder. O que o Éder provavelmente fez foi uma faculdade de contabilidade, ciências contábeis, que é uma faculdade estritamente técnica. Os contadores são tecnicamente orientados, ou seja, gente mais reservada, mais tímida, mais fechada, consegue se dar melhor nessa área, precisa falar pouco e trabalhar muito concentrado. Se ele é o contrário, se o Éder é o contrário, é sociável, é extrovertido, é falante, é impaciente, é ansioso, dificilmente ele vai se adaptar nessa carreira. Então ele fez uma faculdade que é exatamente o oposto, psicologia, por exemplo, onde você, claro, que ouve bastante, mas você fala bastante. Então, o que ele está fazendo é tentar achar. O prédio dele já está pronto, não é que ele vai mudar de prédio, o prédio dele já está pronto. O que ele deve estar fazendo, uma outra graduação, uma outra faculdade, ou uma outra carreira, ou outro emprego, é procurar se adaptar ao prédio que ele já tem. Ou seja, se eu faço melhor o A, o B e o C, deixa eu fazer isso com mais formação, com mais experiência ou com mais teoria para fazer melhor. Ele está absolutamente correto. E aí a pessoa pode perguntar, mas não está muito tarde com 34 anos? Nem com 34, nem com 40, nem com 60. Se você descobrir, está nos Uhum. ouvindo aí, por algum motivo, você descobrir que a sua aptidão, por exemplo, é completamente diferente da carreira atual, comece o seu plano B. Comece aos poucos, à noite, nos finais de semana. Comece a prestar o serviço que você acha que você manda bem. E aí podem perguntar, mas como é que eu vou saber se eu mando bem mesmo? Os clientes vão dizer. E se você for elogiado e ainda por cima começarem a te pagar por fazer o plano B, a indicação vai ser muito mais fácil, muito mais clara. Mude de profissão. Que você está nos ensinando aqui que nunca é tarde para acertar. Não. E- A gente um dia pode acertar. Não. Agora, ficar na tentativa e erro por 30 ou 40 anos é duro, né? É triste e sobra pouco tempo. Breno Franceschini também pergunta aqui pelo Facebook: gostaria de saber e entender a diferença entre dom e talento. Qual é a diferença? Na verdade, teoricamente, é a mesma coisa. O que é um talento? Vamos simplificar, e você pode chamar de dom também. Talento é algo que eu faço muito bem feito, com pouco esforço e com ótimos resultados.
Tem gente que diz que isso é um dom, tem gente que diz que isso é uma bênção, tem gente que diz que isso é uma alegria. É genético, quase certamente já nasceu com essa tendência, com esse dom, com esse talento. E aí eu vou repetir: quanto mais você aproveitar aquilo que você tem de melhor, mais rápido você vai se destacar. Repete essa definição de talento. Talento é algo que eu faço muito bem feito, naturalmente, com pouco esforço e com ótimos resultados. Aí as pessoas também perguntam, mas quando é que um talento aparece? Claramente, quando ele é acima da média, por volta dos 4, 5 anos de idade. A inteligência, lógico, mas é matemática, o ouvido musical, habilidade esportiva, habilidade artística, a inteligência emocional. Tudo que eu estou falando aqui que tem a ver com dom, ou com talento, ou com inteligência, quem é pai, quem é mãe, isso vale, obviamente, comece a prestar atenção. Porque as características estruturais já estão ali, a partir dos 4, 5, 6 aninhos de idade. Ou seja, você, pai, não vai mudar a estrutura do seu filho a partir dos 5, 6 anos, mas você pode, interpretando melhor a estrutura dele, ou seja, onde ele tem mais facilidade, encaminhá-lo para atividades que tenham a ver com isso. Ou música, ou esporte, ou atividade intelectual, ou xadrez. Eu estou falando, claro, de coisas cognitivamente mais avançadas. Quer dizer, uma inteligência acima da média se destaca muito cedo. Aí, como você falou dessa questão de pais, e daí nós estamos falando de filhos, é um bom alerta para os pais também. Porque tem muito pai que acaba querendo que o filho siga a sua própria carreira. Ou, numa outra situação que também é prejudicial, que queira que o filho siga a carreira que ele não teve capacidade de seguir. Esse tipo de influência pode ser prejudicial para esse menino ou para essa menina. Prejudicial e frustrante. Você imagina você impor uma carreira, uma profissão, porque provavelmente essa pessoa é bem-sucedida, e é pior ainda, é um médico bem-sucedido, é um engenheiro, é um empresário, e ele repete 200 vezes. Eu já passo por isso quando eu dou consultoria em empresas familiares. Eu fiz isso para você, meu filho. Quer dizer, tudo isso eu estou deixando. E aí eu vou conversar com o filho ou com a filha, e o rapaz fala: eu não tenho a menor vontade de ser empresário. Eu odeio esse negócio. Eu não gosto de mandar, eu não gosto de ficar vindo aqui todo dia. Meu pai fica enchendo o meu saco, fica me torrando a paciência, e eu já briguei tanto que agora eu disfarço. Eu venho aqui para ele ficar alegre. E aí, só contando um caso particular, pessoal, eu tenho uma filha de 15 anos, é minha única filha. Eu sou um leitor compulsivo, quase patológico. Eu leio o dia inteiro, eu adoro ler. A minha esposa lê bastante. E lemos para ela desde que ela é nenezinha. E ela odeia ler. Ela não gosta de ler. É boa aluna, mas ela gosta de prestar atenção. Ela quase não estuda, mas ela presta uma atenção tremenda na aula e costuma ir bem. Em compensação, eu sou péssimo em cálculo. E ela é excelente em cálculo. Desde quando? Desde pequenininha. Eu sou tão burro em cálculo que eu lembro que eu ajudava ela até os 8, 9 anos de idade. Depois disso eu não conseguia mais acompanhar, porque eu não estudo há muito tempo e eu não gosto. Quando ela precisava, eu colocava um professor particular. Ou seja, respondendo a sua pergunta, pais e mães, procurem respeitar as habilidades, os talentos, ou seja, a estrutura da personalidade do seu filho, que, como eu disse aqui, desde muito cedo já está lá praticamente formado. Falamos sobre talento e o Vitor, que nos acompanha e assiste ao mundo corporativo pelo Twitter, pergunta: de que forma a empresa pode ajudar o funcionário a descobrir seus talentos? Como eu disse aqui, digamos que você foi contratado, por exemplo, para ser vendedor numa empresa. E você começa lá a vender e você é um vendedor razoável, você é um vendedor nota 5 ou nota 6. Quer dizer, você bate a meta, mas com tremendo esforço, você não gosta muito, você leva bronca de vez em quando. Em compensação, você é ótimo para fazer relatório, você organiza o plano de vendas, você organiza bem todo o back-office, a logística é impecável, a sua documentação é perfeita. Se o seu chefe, ou o dono da empresa, ou o empresário que te contrata for minimamente inteligente, ele vai perceber que a sua área, ou seu talento, não tem muita relação com venda, mas com planejamento. O que ele deveria fazer? Te mudar imediatamente de lugar. Porque se você for a pessoa certa, mas estiver no lugar errado, ou seja, no cargo ou na profissão errada, você é a pessoa certa, você é inteligente, dedicado, comprometido, esforçado, em qualquer lugar que você vá, pessoa certa. Só que se você está numa função que você não tem um mínimo de aptidão, você não vai desempenhar bem. Então, não existe, ele falou o que a empresa pode fazer. A empresa não pode fazer nada. O que as pessoas fazem, a empresa não age. Quem age é o chefe, quem age é o diretor. Os diretores, os chefes, os gerentes, os gestores,
precisam ficar de olho na equipe, em cada uma das pessoas da sua equipe, para identificar, primeiramente, onde ela manda bem, onde ela tem mais talento, onde ela tem mais habilidade. E dentro do possível, nem sempre é possível, às vezes não há vaga naquele momento, ou não há o quadro, transferir ou colocar a pessoa onde ela renda o máximo. Ela vai se estressar menos, vai produzir mais e vai trabalhar com mais empenho. Esse é o grande desafio que os gestores têm nas empresas no dia a dia. Não basta a autogestão. Se você é chefe, você tem que fazer gestão de pessoas. Mas a Gorgati pergunta o seguinte: numa entrevista de emprego, qual é a melhor estratégia para falarmos de nossos pontos fracos? Na verdade, a melhor coisa numa entrevista de emprego é você ser absolutamente sincero. E quando o entrevistador te perguntar, e essa pergunta vai rolar, é uma pergunta meio óbvia, mas ela sempre vai rolar. Descreva os seus pontos fracos. Não venha com a conversinha mole de que você é muito dedicado, ou que você não relaxa, ou que você é muito ansioso para gerar resultado, porque você vai ser desqualificado imediatamente. Isso é conversa mole. A minha sugestão é: seja sincero. Deixa eu dar um exemplo fácil aqui que todo mundo vai entender. Alguns meses eu entrevistei uma candidata a ser gerente de vendas de uma empresa de grande porte. E ela, no meio da entrevista, eu vi que ela estava nervosa. Eu falei: fulana, se solta um pouco aí porque você está travada. Você tem um tremendo currículo e o que eu estou vendo aqui é uma pessoa, parece uma iniciante. Relaxa. Ela falou: ó, eu vou abrir o jogo aqui. Eu, na verdade, estou me candidatando a esse cargo de gerente, mas eu odeio mandar nas pessoas. Eu sou individualista, eu gosto de trabalhar por conta própria, eu gosto de cumprir minhas metas, mas eu não gosto de mandar nos outros. Acho que eu perdi a vaga, né? Eu falei: você perdeu essa, mas em compensação eu tenho umas 10 outras que vão se encaixar exatamente naquilo que você é. Ou seja, Milton, aquilo que é um tremendo defeito, entre aspas, para uma vaga específica, por exemplo, é uma vaga de gerente e a pessoa odeia mandar. Ela abriu o jogo. Ela falou: olha, eu tenho como ponto fraco, não gosto de mandar nos outros, sou individualista. Ou seja, não gosto de trabalhar em grupo, não gosto de ficar fazendo patota, não gosto de trocar informação, eu me viro bem sozinha. Existe trabalho para gente individualista? Existe. Quanto mais sincero você for na entrevista, menor a chance de você ser contratado para o lugar errado. Imagine que você mente, enrola e consegue enganar o entrevistador. Isso é raro, mas acontece. Em alguns dias a sua máscara cai. Quer dizer, aquilo que você falou que você fazia, você não faz direito, a pessoa vai perceber que foi enganada e você vai ser demitido. Quer dizer, não adiantou nada. E as pessoas falam: ah, eu minto por desespero, porque eu estou desempregado há muito tempo, eu preciso comer. Isso é quase suicídio profissional, né? Você está fazendo um erro grave, porque você não vai sustentar o papel. Não adianta nada treinar para entrevista. Existe hoje até empresa que treina a pessoa para manipular a entrevista, né? É uma barbaridade, mas existe. O que vai adiantar? Você não vai conseguir entregar, não vai funcionar. E aí você está dizendo para nós aqui que talvez, inclusive, seja um grande desperdício, porque no momento em que você admite suas fraquezas e diz exatamente quem você é, talvez naquela empresa haja uma oportunidade melhor e a oportunidade certa para você, em que você vai ter uma vida mais longa. Se você está fazendo uma entrevista com um entrevistador experiente, ele vai perceber na hora, mas na hora. Quando eu estou entrevistando, eu entrevisto pessoas há mais de 30 anos, eu não tô. A gente faz perguntas bem genéricas, mas eu estou muito mais preocupado em entender a personalidade do candidato do que qualquer outra coisa. Tanto que eu nem pergunto eu pergunto quase nada de habilidade técnica. O que eu quero entender é a estrutura de personalidade dessa pessoa. Ou seja, será que ela se encaixa, o jeitão dela, as características dela, os talentos dela, se encaixam nessa vaga? Quando eu entrevisto uma pessoa muito manipuladora, sedutora, que vem cheia de conversa, é uma pessoa branca, neutra, zerada. A gente não consegue ler. Isso é a pior coisa que existe. Em compensação, quando a pessoa se solta, Milton, e literalmente abre o coração, eu sou assim, assim, assado, e a pergunta que eu costumo fazer é: o que você odeia fazer no trabalho? E as pessoas contam. Eu odeio isso e odeio aquilo. No odeio, eu já estou entendendo onde ela não vai funcionar. Mas eu também já estou entendendo onde ela vai funcionar melhor. Por exemplo, um dia desse eu entrevistei uma pessoa para um cargo de auditor. O auditor fiscal não precisa ser animado, empático, alegrinho. Imagina um auditor carismático, amigo de todo mundo. Característica de personalidade de auditor é quieto, fechado, mandão, reservado, tímido. Isso é diferencial competitivo. Ou seja, isso é bom para esse cargo. O cara não é amigo de ninguém, mas não precisa ser amigo de ninguém. Você não pode ser estúpido, né? Você não pode ser grosseiro, Claro. não pode ser mal educado. Agora, você ser um cara fechado, reservado, quieto, bravo e detalhista,
Aparentemente, o que é uma falha, um erro ou um defeito social, na verdade é uma tremenda vantagem profissional. Ser muito mandão pode ser uma vantagem profissional. Ser extremamente introvertido pode ser uma vantagem profissional. Ser super flexível pode ser uma tremenda vantagem social. Ser mandão, dominante, bravo, pode ser um tremendo diferencial profissional, desde que você esteja no lugar certo. Você já chamou a atenção que nós não temos capacidade plena de fazer absolutamente tudo. Então nós temos limites. Mas diz no livro que nós devemos corrigir nossos pontos limitantes. Explica para nós isso. Ótimo. O que é um ponto forte? Ponto forte é aquilo que eu faço bem feito naturalmente. O que é um ponto fraco? É exatamente o contrário. É aquilo que, mesmo com muito esforço, eu faço mal feito. Então vamos de novo. Ponto forte é aquilo que eu faço bem feito com facilidade. E nisso eu deveria investir 80% do meu tempo. Ponto fraco é aquilo que, mesmo com muito esforço, eu faço mal feito. Ou seja, eu sou nota 1, me esforço e viro nota 2. Eu passo de horrível para horroroso. Quer dizer, não adiantou nada. O que é um ponto limitante? Aí é a sua pergunta. Ponto limitante é um ponto fraco que está atrapalhando a minha carreira. Ou seja, pare tudo. Se você tem 2 pontos fortes e 150 pontos fracos, e todos nós somos assim, os 150 pontos fracos, se eles não afetam a sua profissão, ignore-os. Eles não servem para nada e também não te atrapalham em nada. Só que, se um desses pontos fracos te atrapalhar ou estiver te causando problema, você deveria corrigi-los, passar de nota 2 para nota 4. Deixa eu dar um exemplo. Também há uns anos atrás, eu fui dar uma consultoria numa empresa e a diretora comercial, um diretor comercial estava para ser demitido. E era a 4ª demissão dele em 4 anos. Eu olhei o currículo e falei, como é que um cara desse, com um currículo brilhante, inteligente, articulado, batedor de meta, boa pessoa, bom caráter, como é que esse cara vai ser demitido de novo? Eu entrei na sala dele e já entendi. A mesa dele parecia um ninho de porca. Uma confusão, bagunça, café derrubado, coisa no chão. Eu falei, cara, por que você foi demitido nos últimos empregos? Ele olhou, disfarçou um pouquinho e falou, porque eu sou desorganizado. Eu perco informação, eu perco dado, eu erro o nome do cliente. E a última vez eu esqueci da reunião com a diretoria. Moral da história, esse não é ser desorganizado para essa pessoa, não é um ponto fraco. É um ponto limitante, porque está arrebentando a carreira dele. Qual foi a minha sugestão para a pessoa? Meu caro amigo, você jamais vai passar de nota 1 para nota 8 em organização. Mas se você não passar de nota 1 para nota 4, você não vai ser demitido apenas nesse emprego. Você vai ser demitido em todos, ainda mais nessa área. Minha sugestão para ele foi, neutralize o ponto limitante. Passe de horrível para médio. Quando a pessoa consegue neutralizar o limitante, Milton, os pontos fortes aparecem. Eles sempre estiveram lá. Eles sempre foram fortes. Só que quando você tem um limitante muito aparente, eles destroem os pontos fortes ou eles cobrem os pontos fortes, obscurecem os pontos fortes. Resolva o ponto limitante, neutralize o ponto limitante, que seus pontos fortes aparecem. Eduardo Ferraz, eu tenho aqui uma pergunta que chegou pelo e-mail, que é do Franklin. Foge um pouco dessa linha que nós estamos conversando, mas que eu tenho certeza que o seu conhecimento vai ajudá-lo. Então, não quero ficar devendo para o Franklin aqui. Vamos responder. Quero aproveitar essa oportunidade. Ele está com 35 anos, é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, trabalha em empresa de consultoria em administração pública há 12 anos e diz que mudou muito pouco de cargo dentro dessa empresa. Hoje ele ocupa um cargo de assistente administrativo, mas desenvolve várias atividades que fogem desse cargo. Já conversou com a chefe direta dele para uma mudança de cargo. Mas até o momento nada aconteceu. E ele quer saber o que ele pode fazer, hein? Eu vou dizer o que eu faria. Claro. Sem conhecer os dados e sem conhecer a pessoa. Existe o que a gente chama de crescimento vertical na profissão, Milton. Ou seja, você entra lá como auxiliar, vira auxiliar 1, depois vira auxiliar 2, auxiliar 3, aí você vira supervisor, depois você vira subgerente, você vira gerente. A estrutura era assim. Depois vira diretor e presidente da empresa. Isso é o que a gente chama de crescimento vertical na carreira. Pessoas que têm perfil para ser chefe. Só que a maioria das pessoas não tem perfil para ser chefe. Não mais do que 10% da população tem alta dominância, ou seja, tem características estruturais que facilitam ela comandar outras pessoas. Ou seja, 90% das pessoas, como é o caso aparentemente dele, deveriam ter o que a gente chama de crescimento horizontal. O que é crescimento horizontal? É uma carreira técnica, por exemplo. É você galgar espaços diferentes sem necessariamente ser chefe.
Então você muda de função, você aprende coisas novas, você passa para um projeto diferente, para um programa diferente. Se for o caso dele, o que eu sugiro, e se ele perceber que a carreira está estagnada, isso pode ser porque a empresa é pequena ou porque a empresa é pública e não tem cargo, pode ser problema político, olha, você não é da patota, eu não sei o detalhe. Se eu fosse ele, o que eu faria? Eu procuraria um plano B. O que é o plano B? Se você não for aproveitado, você está percebendo que você tem a chance ou de crescer, ou seja, vertical, você tem perfil e não está sendo aproveitado. Horizontal, você tem áreas ou funções que você gosta e não está sendo aproveitado. Qual é a minha sugestão? Se a sua chefe não deixou, procure, se é uma empresa grande, procure outros chefes, abra o jogo. Olha, eu quero, aqui não tem vaga atualmente, você arrumaria essa vaga para mim? Ou comece a procurar um plano B em outro emprego. Se você for realmente bom naquilo que você faz, e é jovem, 35 anos, 12 anos de experiência, se você realmente for acima da média no que você faz, não vai te faltar ou emprego, ou trabalho, ou projeto, ou freela. Agora, ficar estagnado, parado 12, 13, 14, 20 anos e insatisfeito, não vale o custo. Eduardo Ferraz, muito obrigado pela sua gentileza de mais uma vez estar conosco aqui no Mundo Corporativo, que tenhamos outras oportunidades. Foi um prazer, Milton. Até a próxima. Eduardo Ferraz, que é consultor em gestão de pessoas, autor de 5 livros e está relançando o livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, livro esse publicado pela editora Planeta. A todos vocês que participaram aqui dessa nossa conversa, nosso agradecimento também. Lembrando que você pode levar essa sua participação para o nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Você vai até lá, se inscreve, é de graça. Coloca seu nome lá, vai ser aprovado na hora, basta eu chegar lá, eu aprovo o seu nome e a gente pode trocar experiências também. Inclusive você trazendo sugestões para o mundo corporativo, tanto quanto trazendo conhecimento ou levando conhecimento para outras pessoas. Esse compartilhamento é que nos ajuda a crescer na carreira também. Muito obrigado pela sua participação, lembrando que colaboraram aqui com esse programa a Isabela Ares, o Guilherme Dogo, a Débora Gonçalves, o Ricardo Gouveia e eu que estou aqui junto com vocês apresentando o Mundo Corporativo. Até um próximo capítulo. Mundo Corporativo com Milton Jung.